Alô, meus amigos, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga que está aqui na nossa tela da TV Gazeta de Alagoas. Já peço licença para começar essa segunda-feira, entrando na sua casa, desejando para você uma excelente tarde de segunda-feira. E aqui você vai ficar sempre ligado e ligada também nas notícias que aconteceram nesse final de semana e estão acontecendo nesse exato momento aqui na nossa tela da TV Gazeta. Eu peço para que você possa também interagir com a gente. Vai lá no nosso YouTube, você vai se inscrever no nosso YouTube da TV Gazeta de Alagoas e vai comentar também daqui a pouco seu comentário aqui no nosso telão e através também do nosso WhatsApp pelo 99903 4097. 99903 4097, você vai participar, daqui a pouco vai ter denúncias aqui também, a gente vai trazer denúncias gravadas por telespectadores que enviaram as informações para a gente, as denúncias também, a gente vai colocar aqui no nosso programa, é o Você Repórter, é o quadro que você em casa participa também, mandando o problema que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você grava ali até 1 minuto e 30, manda para a gente que a gente vai apurar as informações e colocar aqui e denunciar para você também, chamar as autoridades à responsabilidade para que elas possam fazer algo para você, para a melhoria também da comunidade. Olha, a gente começa o nosso Edição das 5 trazendo esse fato que aconteceu na tarde de ontem lá no sítio Capim, que fica em Arapiraca, onde uma médica acabou matando um médico, o ex-companheiro dela. Olha as imagens, você observa um momento em que essa mulher, a Nádia Tamires, de 38 anos, ela chega no veículo e estava parado nesse carro de cor vermelha, o médico, o Alan Carlos, que tinha 41 anos. Os dois acabaram ali se envolvendo nessa situação, ela desceu já do carro, você observa ela chegando, tem uma moça na moto aqui, conversando com o Carlos, que seria a cunhada da Nádia. E aí, a informação é que ele iria entregar um bolo para essa mulher que estava na moto. A Nádia passou, viu o carro dele parado ali na árvore, acabou descendo do carro já armada e começou a entrar numa discussão e logo em sequência começou a fazer vários tiros e o que aponta as investigações da Polícia Civil é que foram 12 tiros feitos no Alan Carlos, que acabou morrendo no local. E essa é a grande movimentação que aconteceu, repercutiu ontem lá na cidade de Arapiraca, e acabou acontecendo esse crime. Segundo ela, era para a defesa dela, essa ação que ela fez, era para a legítima defesa. Até porque eles tinham um relacionamento antes que acabou não dando muito certo. Inclusive tem algumas denúncias que caíram sobre o Carlos Alan, denúncias de que ele teria abusado sexualmente da filha, que à época tinha 2 anos, a filha do casal. Então tem essa investigação também em curso, e aí ela tinha uma medida protetiva contra o Alan Carlos, que acabou, segundo ela, ele estava descumprindo essa medida protetiva, que era estar afastado dela cerca de 300 metros. Então, era uma medida protetiva que ela tinha e ela disse, por ele ter descumprido essa medida protetiva, ela se sentiu ameaçada, achando que estavam fazendo ali uma emboscada para tirar a vida dela. Então, ela acaba sacando da arma, descendo do carro, discutindo com as pessoas e começa a atirar contra o Alan Carlos, que morre dentro do veículo. O socorro foi chamado no momento, mas quando o SAMU chegou até o local, viu e constatou a morte do Alan Carlos, que tinha 41 anos. A gente vai trazer informações e atualizações também, porque quando ela cometeu esse crime, ela entrou no carro e seguiu sentido Maceió, quando foi abordada por uma equipe da Polícia Civil que já estava fazendo todo ali o monitoramento, acabou prendendo ela e apreendendo também a arma utilizada no crime. E a informação é que ela tinha o porte legal de arma de fogo, por ela morar também numa região, uma zona rural, então ela tinha esse porte de armas, que era também na categoria CAC, que é colecionador, atirador e também caçador.
Então ela tinha essa autorização para estar com a arma, só que ela utilizou para cometer esse crime, né, matando o ex-companheiro e ameaçando também a outra mulher que estava na moto. Ela chega a ameaçar, né, no início do vídeo, é porque pegou depois um pouco, mas antes ele chega nessa posição, para o carro aqui embaixo da árvore, essa moça vem com a motocicleta de lá para cá, para ao lado dele, ele entrega uma sacola, que seria esse bolo, né? Ele entrega para essa moça. É o momento em que ela chega com o carro, já começa ali a discutir com a moça que está do lado de fora, em cima da moto, e aí ela desce com a arma já em punho, ameaçando e apontando. Olha, o momento é esse, que ela desce já apontando a arma para a cabeça dessa moça, que, segundo as informações, é cunhada dela, e aí ela ameaça ela, depois ela manda abaixar o vidro do carro, ele dá ré para tentar se salvar, e aí ela começa a atirar contra ele. São 12 tiros feitos contra o Alan Carlos, que acabou morrendo. A polícia foi até o local, perícia também, fizeram todo um trabalho, né, para ver se ele tinha alguma arma dentro do carro, e segundo informações da polícia não tinha arma alguma dentro do carro. Então essa hipótese de ser legítima defesa já cai por terra, né? Então a polícia começa a investigar toda essa cena. Eu queria que o diretor Rafael colocasse em tela cheia nessa imagem, para a gente poder, né, mostrar para o nosso telespectador esses detalhes, né, que ela discute com essa moça, a cunhada, e aí ela já acaba atirando. Então nas imagens é possível ver que o médico estava conversando com essa outra pessoa próximo à porta do carro. Quando a mulher se aproxima, diz brevemente alguma coisa e em seguida já saca a arma, atirando diversas vezes contra ele. O Alan acabou morrendo dentro do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas a morte foi confirmada no local. A mulher foi interceptada por equipes da polícia durante a tarde, ainda em deslocamento para Maceió, e estava a caminho, segundo ela, estava a caminho da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ela está presa e, segundo autoridades, irá responder por homicídio qualificado. Então, o advogado já estava lá com ela também, foi até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, para poder orientar a cliente dele. Ele falou com a imprensa também, dizendo que ela tinha essa medida protetiva, né, essa medida protetiva foi passada, né, para que o Carlos não se aproximasse dela a cerca de 300 metros, porque tinha essa questão na justiça, né, dessa acusação que ela teria feito, né, de abuso sexual contra a própria filha, né, que o pai teria abusado da filha. Inclusive ela tem laudos também que comprovam esse ato, né, está tudo no processo judicial. Então, a médica, ela tinha procurado a delegacia, inclusive para saber como é que estavam essas investigações relacionadas ao abuso, ao suposto abuso sexual contra a filha dela, que à época tinha 2 anos. O delegado titular da Delegacia de Criança e de Adolescente, o Felipe Caldas, conversou com o nosso repórter Rogério Nascimento e a gente vai conferir a fala do delegado a respeito dessa instrução, né, como estava, né, o andamento desse caso de investigação do abuso sexual contra essa menor de 2 anos. Vamos ver. Esse caso desse homicídio que aconteceu aqui na cidade de Arapiraca no último domingo, envolvendo uma médica e um médico. A gente se encontra na delegacia aqui da cidade de Arapiraca e vai conversar com o doutor Felipe Caldas, ele é delegado titular da Delegacia da Criança e do Adolescente. A autora, ela recentemente procurou aqui a delegacia para buscar informações sobre o inquérito e as investigações do caso envolvendo o ex-marido dela, que estava sendo acusado de ter abusado da própria filha. Doutor, satisfação poder conversar com o senhor. Realmente ela esteve aqui há cerca de 30 dias buscando informações sobre o inquérito. Como foi que se deu essa vinda da doutora aqui na Central de Polícia? Então, pouco mais de um mês atrás, ela nos procurou para saber o andamento do inquérito policial que apurava eventuais condutas, né, supostamente criminosas praticadas pelo pai da criança, né, que era o suspeito, ex-marido dela. A criança parece que hoje tem 4 anos, mas na época dos fatos tinha em torno de 2 anos de idade.
e eu informei a médica, mãe da criança, né, que o inquérito já havia sido concluído há mais de um ano, né, e remetido ao Poder Judiciário. E, de fato, salvo engano, havia sido concluído pelo indiciamento do suspeito, né? E agora a gente se deparou com esse crime que vem chamando muita atenção, não só aqui no estado de Alagoas, mas já repercutindo nacionalmente. Ela que vinha nessa luta com a justiça, querendo provar que realmente ele abusou da filha do casal. Assim, a parte da Polícia Civil foi elaborada e concluída pela doutora Maria Fernandes Porto e equipe, à época, e com laudo técnico e alguns elementos de prova, encaminhado ao Poder Judiciário. Aí, assim, cabe tanto ao Ministério Público, né, o oferecimento da ação penal, como ao Poder Judiciário avaliar os elementos técnicos, né, as provas que foram angariadas e juntadas aos autos e decidir, né, se era ou não o caso de uma condenação ou de uma absolvição, né, do médico. Nesse caso, falando judicialmente, o inquérito ele só é aberto quando tem novos indícios, novas provas? Eu até conversei sobre isso com ela, querer saber se haveria algo mais que nós pudéssemos fazer, né, na época, um pouco mais de um mês atrás. E eu expliquei para ela que, como o caso tinha sido amplamente investigado, estava com uma série de diligências já realizadas, a gente só poderia, uma vez concluído qualquer inquérito policial, a gente só poderia reabri-lo para novas diligências com base em elementos novos, provas, notícias de fatos novos, né, de provas novas, ou então por meio de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Como nenhuma dessas situações ocorreu, eu não poderia reabrir só com o pedido da mãe da vítima, vamos dizer assim. Eu expliquei isso a ela e ela disse que procuraria, né, o Poder Judiciário, tentaria ver com o seu advogado os meios para tentar levar o pai da menina, que suposto autor, né, do abuso sexual da menor, a uma eventual condenação. Doutor, quero agradecer, muito obrigado por nos atender. A gente conversando com o delegado Dr. Felipe Caldas, que é titular da Delegacia da Criança e do Adolescente aqui da cidade de Arapiraca. Volto com vocês. Muito bem, a gente não pode criar nenhum juízo de valor aqui a respeito da situação. O nosso papel aqui é informar você, que você também tire as suas próprias conclusões, porque tem gente que está apoiando a atitude da Nádia. Tem gente que fala, sofreu demais, era um relacionamento abusivo, chegava a apanhar, né, teve esse abuso também, esse suposto abuso, né, da menor, da própria filha. Então isso é um acúmulo de coisas que vai, né, ali entrando na mente da mulher e ela arrumou qualquer pretexto para dar cabo da vida do ex-companheiro. Tem muitas pessoas apoiando a atitude da Nádia, mas a gente precisa entender que no nosso Brasil a gente precisa confiar na justiça, né? A justiça é que vai dizer se ele vai ser condenado, se ele vai ser preso, né, pelo cometimento desse suposto abuso sexual que ainda está sendo verificado também. Agora, o que chama a atenção é que são duas pessoas esclarecidas, eram duas pessoas, né, que têm formação em nível superior, dois médicos, a Nádia médica e o Alan Carlos médico, né, que entendem também das leis, né? Então, o que choca realmente é a posição social dos dois, né? Se de fato, né, o Alan Carlos cometeu esse abuso sexual contra a própria filha, que à época tinha 2 anos, ele tem que responder por ele teria que responder por esse crime, e não a Nádia com uma arma que ela tinha o porte, né, destacando aqui que a Nádia tinha o porte legal e ela tem o porte legal de arma, por morar em zona rural, por não oferecer nenhuma ameaça, né, por ser médica também, por ter, né, ali ser uma pessoa, né, que tem um curso superior. Então ela tinha essa autorização da Polícia Federal para estar com a arma. Só que ela pegou da arma, utilizou para cometer um crime e justificou dizendo que era para legítima defesa, que vinha sofrendo ameaças, né, do ex-marido, do ex-companheiro, que um primo dele estaria também ali fazendo, rodeando a casa dela ali, né, para tentar possivelmente tirar a vida da Nádia. Então,
E ela, utilizando desse motivo, de ter essa medida protetiva, né, dele não se aproximar dela a 300 metros, então, como ele estava próximo da casa lá no sítio Capim, próximo à casa da Nádia, ela se utilizou desse pretexto para dizer que foi legítima defesa. Só que legítima defesa é quando você emprega força igual a que está sendo empregada contra você. Não foi visto nenhuma arma dentro do carro. Então, ela não poderia utilizar dessa arma de fogo para tentar se defender. Olha, nós temos também a fala do advogado de defesa, né, da médica da Nádia, que vai trazer mais informações, né, ele conversou com o Rogério Nascimento e vai falar, né, sobre a defesa da Nádia, né, vai dizer o porquê que ela cometeu esse crime. Disse ela para o advogado que foi em legítima defesa. A gente vai acompanhar então a fala do advogado de defesa. Vamos ver. Isso, nossa equipe se encontra aqui no povoado Capim, zona rural aqui da cidade de Arapiraca, onde foi palco de um crime que repercutiu em todo o estado de Alagoas, principalmente aqui na segunda maior cidade do estado, onde um processo litigioso terminou de forma trágica. A médica bastante conhecida aqui da cidade de Arapiraca acabou atirando contra o ex-companheiro, exatamente nesse local. Imagens de câmeras de monitoramento desse prédio acabou flagrando o exato momento em que esse crime aconteceu. O médico estava parado em seu veículo aqui do lado, em frente aqui à Unidade Básica de Saúde Saturnino João da Silva, conversando com uma mulher, quando a médica chegou, parou do veículo, desceu, se aproximou da vítima, houve uma pequena discussão. Em seguida, ela sacou essa arma e atirou várias vezes. O médico ainda tentou fugir do local, mas acabou morrendo ainda dentro do veículo. Ela saiu sentido a capital, onde foi presa em flagrante. Hoje pela manhã, o Luiz Lessa cedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem na Rádio Gazeta. Vamos ouvir um trecho do que destacou o advogado da acusada. Na verdade, tudo isso que aconteceu já não foi de agora. Isso, na verdade, foi mais um capítulo de uma história que vem assustando e assombrando não somente no caso agora acusada, né, a doutora Nádia, que ninguém fala, mas também é médica, também é uma pessoa muito querida, né, pela sociedade aí de Arapiraca, pelos seus pacientes, e que na verdade foi um grito de socorro, porque tem acusações que foram retiradas do ar sobre um suposto acontecimento que não foi isolado, que vinha acontecendo, relatado pela então vítima, que também era uma vítima, mãe de uma criança de apenas, que hoje tem 4 anos, começou a sofrer violência, essa suposta violência de 2 anos e meio em diante. Então, na verdade, ela tem uma medida protetiva. A vítima desses fatos, ela não poderia estar ali, porque a distância não permitia. E nesse caso, foi um ato de desespero, um ato para proteger a sua integridade e também da sua filha. Resultou, infelizmente, né, nessa situação toda. Infelizmente, um crime que chocou a todos. Por aqui, ninguém quer falar do caso, mas todos sentindo, tanto a mulher quanto o médico, pessoas bastante conhecidas aqui na comunidade e também na cidade de Arapiraca. As investigações agora seguem com a Polícia Civil para, de fato, determinar o que levou a esse crime aqui na cidade de Arapiraca, exatamente aqui nesse local, em frente a essa unidade básica de saúde, neste domingo. Volto com você. Olha, daqui a pouco eu vou trazer atualizações, porque a Nádia acabou de passar por audiência de custódia, hein? Daqui a pouco a gente vai trazer atualizações sobre esse caso, o que aconteceu com Nádia. Ela vai responder esse crime em liberdade ou foi convertido em preventivo essa prisão em flagrante? Daqui a pouco eu venho com informações com Porlane Santos, que está direto, inclusive, do Fórum
do Barro Duro, que vai atualizar para a gente todas essas informações daqui a pouquinho aqui no nosso Edição das 5, então fica ligado, a gente está a todo momento atualizando esse caso, nossa equipe desde ontem trabalhando também, o Rogério Nascimento, né, o Rogério Costa também, que foi pela manhã aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que conversou com o delegado do caso, também o Rogério Nascimento lá em Arapiraca, indo nos locais onde aconteceu esse crime e atualizando a todo momento esse caso, que é um caso que chamou a atenção em nível nacional também, porque é um caso que realmente repercutiu e está repercutindo e todo mundo quer saber o que vai acontecer com a Nádia a partir de agora. Tem uns que defendem a atitude dela, dizendo que foi, né, ali um momento em que ela já estava acumulando ali, né, as agressões e o psicológico dela, ela queria dar cabo da vida do Alan Carlos, mas também tem quem defenda e fale que ela agiu, né, de forma errada, tanto é que essa presunção que ela utilizou de ser legítima defesa já caiu por terra. Eu vou trazer inclusive aqui a fala do delegado, o Daniel Scaramelo, que conversou com a nossa equipe, com o Rogério Costa, pela manhã, falando sobre essa versão que ela contou de legítima defesa. Vamos acompanhar. Nossa reportagem está na DHPP, o caso Nádia Tamires e o ex-marido que acabou sendo assassinado a tiros em Arapiraca. Inclusive, segundo informações, imagens, a acusada, ela em deslocamento para Maceió, foi interceptada por policiais e foi capturada e agora está à disposição da Justiça para esclarecer aspectos desse crime. O delegado Daniel Scaramelo foi quem recebeu o caso e vai trazer mais detalhes a respeito dessa situação. Então, um crime que se configura entre um casal, né, que estava num processo litigioso, envolve também uma criança e um assassinato a tiros na zona rural de Arapiraca, deslocamento para cá em fuga e a captura da suposta autora do assassinato? Exatamente. A equipe policial militar aqui, ela conseguiu interceptar o veículo da autora na Avenida Fernandes Lima. No momento que deu ordem de parada para ela desceu do veículo sem oferecer qualquer tipo de resistência. Os policiais militares assim deram voz de prisão em flagrante, conseguiram questionar ela sobre a arma de fogo. Ela imediatamente já informou que estava no banco do veículo. A polícia militar conseguiu apreender a arma e conduzir a autora até a delegacia de homicídios. Quais são os procedimentos a partir de agora? Ela já foi ouvida, já prestou esclarecimentos, será submetida ainda hoje à audiência de custódia, é isso? Exatamente. Já fizemos o interrogatório dela em sede policial. Ela estava acompanhada dos advogados, mas mesmo assim ela optou por trazer a versão dela sobre os fatos. Agora, os próximos passos vai ser levar ela até o IML para fazer o exame de corpo de delito. Em seguida, ela vai ser encaminhada para a central de flagrantes, que dará encaminhamento à audiência de custódia. Qual foi a versão dela? Ela alegou legítima defesa, porque em razão de o autor ele ter infringido, né, a medida protetiva, ter se aproximado dela. Em razão disso, ela também ficou preocupada pelo fato de ele poder estar armado e atentar contra a vida dela, razão pela qual ela se adiantou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele. A arma era dela mesma? Ela tinha inclusive prerrogativa para utilizá-la? Sim, na apreensão nós comparamos, né, a numeração da arma com o documento e está perfeitamente, ela possui o porte de arma de fogo. A vítima estava sozinha no veículo automotor, né, a única testemunha ocular que estava naquele momento era a cunhada da autora. Perfeito. E ela foi ouvida já? A cunhada não, ela vai ser intimada durante o inquérito policial, onde vai dar os devidos esclarecimentos. Bom, o que impressiona, chama a atenção, que são duas pessoas, né? São dois médicos, dois profissionais médicos, duas pessoas com nível superior e que acabaram envoltos em toda essa discórdia, em todo esse litígio que acabou culminando com um assassinato. Há também acusações de que ele teria molestado a filha do casal, é isso? Ela apresenta essa versão, né? Dentre as motivações, o fato dele eventualmente ter cometido algum tipo de abuso com a criança, né? Então, essa é uma das versões apresentadas por ela, inclusive chegou a conceder entrevista. Então, mas isso só durante o inquérito policial, análise processuais, que conseguimos delinear as reais motivações e as informações se são fidedignas ou não. Como ele mesmo falou, o inquérito será remetido a Arapiraca, afinal de contas é a delegacia cidade de origem onde o fato aconteceu. O fato da captura dela aqui, que estava em fuga, é apenas um detalhe dentro do inquérito. Nós vamos aguardar o andamento de todas essas investigações.
Já há, inclusive, elementos importantes anexados ao processo, né? Imagens de câmeras, circuito de câmeras, há também o depoimento dela, testemunha será ouvida. Tudo isso, enfim, fará parte de um processo só. E que vai corroborar exatamente com o apontamento, né, de se há culpabilidade, se há responsabilidade efetiva dela. Tudo indica, pelas imagens, enfim, por tudo que há no processo, uma probabilidade muito grande. Mas isso é a justiça que vai decidir. Voltamos aos estúdios. Muito bem, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Nádia seguiu para o Fórum do Barro Duro, onde passou por audiência de custódia, e daqui a pouco a gente vai atualizar sobre esse caso. O que aconteceu com a Nádia? Ela vai ser colocada em liberdade e vai responder por esse crime de homicídio em liberdade, ou será convertida a prisão em flagrante em preventiva e ela continuará presa, permanecerá presa. Daqui a pouco eu vou ter atualizações sobre o caso Nádia aqui no nosso Edição das 5. E a nossa equipe, enquanto estava lá no fórum, né, acompanhando essa audiência de custódia, a gente recebeu, né, um áudio em que a Nádia, né, a médica, ela acaba conversando com a sogra, a mãe do Alan Carlos. E aí ela falando sobre esse possível abuso que a criança, a filha de 2 anos, sofreu à época. E na conversa, a sogra meio que disse que essas coisas, a mãe é que tem que cuidar, né, você sabe como é que é homem, meio que defendendo o filho. Vamos ouvir esse áudio? Coloca completo, por favor. O mundo inteiro está coberto dessas coisas. A gente tem que se ligar. Aí eu não confio em ninguém, nada. Nesse mundo eu não confio em ninguém. Eu não confio nem em uma babá. Ele destrói, assim, se for verdade, né? Então. Não tem nem como ficar perto dele. Não, você tem que botar ordem. É assim, é assim. Vou fazer como eu faço. Lá em casa, sabe que eu não confio a cara dele. Sabe que eu não confio a minha dele. Sabe que eu não confio em ninguém dele. Nem o macho. Nem o macho, nem o menino. Não, de jeito nenhum. Meu Deus, eles eram para proteger a gente. Eles são os homens da família. Eles são para proteger a gente das maldades do mundo. Eu não confio. Era para ser assim, a pessoa se sentir protegida. Essa é a dor maior, porque era para ser. Os abusos só começam em casa. É o pai, é o irmão, é o tio, é A e B. Você não vê não toda hora que só começa em casa? Então pronto, não acontece só com o vizinho não, é com a gente também. Olha, um áudio muito, muito pesado, viu? A fala da sogra dizendo que não se pode confiar em homem, que não pode deixar, né, o pai, no caso o filho dela, sozinho com a própria filha, porque algo pode acontecer, que não confia em macho, foi até o que ela disse. E a Nádia explicando, falando, não, mas é para dar proteção, né? O genitor é para dar o cuidado. E a sogra meio que tentando defender, dizendo que é o instinto do homem, é esse mesmo. Não, totalmente errado essa fala, né, da sogra. Né? Eu acredito que esse áudio já esteja também nos autos do processo, né? E é mais uma linha de investigação que a polícia precisa também verificar se essa criança, né, foi molestada, né, pelo agora, né, que acabou morrendo, né, pelo próprio pai, que é o Alan Carlos, né, que acabou morrendo por conta da atitude da Nádia, né, que, né, no ímpeto ali acabou tirando a vida, né, do ex-companheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer atualizações para saber para onde vai a Nádia, né, após a audiência de custódia que aconteceu agora há pouco, terminou agora há pouco lá no Fórum do Barro Duro, né? Então daqui a pouquinho as nossas equipes vão atualizar sobre esse caso aqui no nosso Edição das 5, tá bom? Ó, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente traz atualizações e a gente continua nesse caso, né, um caso que, né, marcou Alagoas, né, nesse final de semana, no último domingo, né, entre a médica que matou o ex-companheiro, também médico. Eu volto já. Já de volta aqui com o nosso Edição das 5, agradecendo a sua audiência, mandando também um abraço pessoal lá em Viçosa, viu? O pintor de casas, o Bruno, que está mandando também um abraço para as filhas dele,
a Alice, também a filha, né? A filha dele, que mora lá em Viçosa, acompanhando o nosso programa também. Dando boa tarde também aqui, ó, para o Edivaldo, que está acompanhando aqui. Boa tarde, Rafael, parabéns pelo programa. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. E também São Miguel, viu? São Miguel acompanhando aqui o nosso programa. Tá aqui, ó, não perca o seu programa. Sou a Rose de São Miguel. Obrigado, Rose, pela participação também. Você pode participar através do nosso 99903-4097 ou você aponta a sua câmera aqui, ó, para o nosso QR Code, que aí já vai direto para o nosso WhatsApp. Meu diretor, tem também aqui interação no nosso YouTube? Se tiver, já coloca também aqui. Eu quero também a sua participação, você participando com a gente aqui no nosso programa. Aqui o Erson comentando também a respeito, né, desse caso lá em Arapiraca, né? Que ele diz aqui 12 tiros, caramba, abusar da filha, se for verdade é complicado mesmo, né? A Cícera também está perguntando aqui, justiça, que justiça? Só existe justiça para rico, né? Para os humildes não existe, é só ver o caso, né, ali de moradores do Bom Parto, estamos à míngua. Ela reclama aqui também, o Emerson também está dando boa tarde aqui, excelente programa. Muito obrigado também pela participação. Daqui a pouco manda sua mensagem também aqui no nosso YouTube, manda lá sua mensagem, o seu comentário também que eu vou ler aqui no nosso Edição das 5. Olha, deixa eu trazer esse caso, mais um caso em que foi utilizado o totem de segurança que fica lá no Marco dos Corais, né? Dessa vez foi para fazer o socorro de um idoso. Você vê a imagem aí que chamou também a atenção, né, ali na praia, e aí o botão de emergência, né, desse totem foi acionado porque um idoso estava passando mal lá no Marco dos Corais, que fica na Ponta Verde. Ele foi socorrido depois do acionamento aí desse botão de emergência, né, que é instalado aí pela segurança pública, esse totem de segurança que é instalado também em pontos turísticos aqui de nossa Maceió. Então a Secretaria de Segurança informou que por volta das 7h30 da manhã, uma mulher apertou o botão para solicitar ajuda a um homem com dores no peito e também com dificuldade para respirar. A câmera registrou o idoso sentado em um banco passando mal, na companhia também de duas mulheres. Com a chegada dos socorristas, né, do SAMU, o homem foi levado do banco e foi acompanhado para a ambulância, sendo amparado aí pelos profissionais de saúde, pois estava ainda com tontura. Ele informou ser portador de hipertensão, mas de acordo com o SAMU, ele se recusou a ser encaminhado a uma unidade de saúde. Né, passou mal, foi atendido no local, né, graças também a esse sistema que é muito importante para a nossa cidade, principalmente aqui para a nossa Alagoas. Esse totem tem que ser espalhado, né, por Alagoas, também nas áreas críticas aqui de nossa Maceió, né, nas ditas áreas vermelhas onde o crime organizado impera. É bom ter totens desses para trazer a segurança para a população, porque é através desse totem que a polícia consegue identificar foragidos da justiça, pelo escaneamento facial, né? Então tem também esse equipamento instalado, né, nesse totem que faz esse reconhecimento facial e pessoas que estão foragidas da justiça estão sendo localizadas por esse sistema. Tem também o acionamento rápido ali da polícia, né? Uma viatura que estiver por perto ali fazendo esse trabalho de ostensividade é rapidamente chamado, né, através também das câmeras da segurança pública. E para socorro também, como a gente já noticiou aqui também, aquele rapaz que passou mal, né, que acabou sendo socorrido com vida, também foi acionado pelo botão de emergência, o socorro médico. Então é muito mais fácil você conseguir esse socorro imediato, acionando o botão de pânico ali e chamando de pronto ali para quem está monitorando, do que você fazer até a ligação para 192, 193, chamando o SAMU ou o bombeiro, né? O tempo-resposta vai ser muito mais rápido do totem. Eu tenho certeza disso. Por isso que é necessário investir, e eu falo em investimento, né? Porque não é gasto. Um totem desse aqui não é gasto, é investimento na segurança pública, investimento para o cidadão, para quem está ali passando, para quem está... até o turista também se sente seguro quando vê ali o totem, e ele é grande. Né, chama atenção, ele tem câmeras ali que faz aquele 360 graus. Então você vê, desde o acionamento ali do botão, você
consegue ver as pessoas ali, ver e ouvir as pessoas que estão pedindo socorro. E depois foi flagrado aqui, foi mostrado também essa ação. Olha aí, a senhora foi lá, acionou o botão de pânico, pediu socorro junto com um rapaz também, dizendo: ó, tem um senhor aqui passando mal, ele está sentado no banco aqui, ele não está conseguindo respirar direito, ele tem palpitação. E aí os agentes, né, que fazem esse monitoramento de segurança acabaram deslocando. Olha aí, já é uma outra câmera, né, fazendo esse 360, já conseguiram identificar esse senhor sendo amparado aqui por duas mulheres, né? Então mostra que é um acionamento verdadeiro, né? Que foi uma denúncia verdadeira, porque assim que eles acionam, os policiais eles fazem esse 360 para ver o que está acontecendo na região, constatando o fato, aí eles acionam, né, a equipe que está próxima ali do local. Dessa vez foi uma unidade do SAMU que foi deslocado para fazer o socorro desse homem. Ele não quis ir para o hospital. Ele falou: não, eu estou bem, né? Aqui, né, consegui recuperar e após uma medicação feita no local, ele conseguiu, né, ficar melhor, mas recusou ir para o hospital. Mas o que importa é que o socorro chegou de imediato. Aqui, ó, chegou a polícia, a OPLIT, para dar o primeiro socorro também, para, né, ali fazer a segurança também das equipes do SAMU. E aí chega os agentes de saúde para fazer esse trabalho também de socorro, né? Ali ele conversa, né, procura saber o que está acontecendo, né, faz aquele exame, né, que é aquela conversa anamnese, né, que falam, né, para saber o que o paciente tem, o que pode ser também. E aí ele é levado para a viatura, onde é feito todo o procedimento médico, a medicação também, mas aí ele acabou recusando ir para o hospital. E aí a equipe pede para ele assinar um termo e libera a viatura e ele fica liberado também. Ainda bem que aconteceu tudo rapidamente, né? Ele conseguiu ter esse suporte por conta desse totem que eu digo e repito aqui. É necessário ter em vários pontos aqui. Eu vi que tem no Jacintinho, tem também ali no corredor Vera Arruda, tem na Praça Centenário também e tem que ter em bairros periféricos, né? Em bairros que precisa ter a segurança pública perto. Como teve lá no Tabuleiro também, tem um totem lá no Tabuleiro, onde verificou aquela cena do cara agredindo a mulher. Tem na Lagoa Mundaú também, eu estou recebendo essa informação também, que lá na Lagoa também tem, na beira da Lagoa. É bom ter no Clima Bom, é bom ter na parte alta no Benedito Bentes, né, em vários pontos. Atenção, Secretaria de Segurança Pública, vamos ampliar porque é um serviço que se mostrou eficaz. E sendo eficaz, funcionando, a gente precisa ampliar, como é a Ronda no Bairro. Foi ampliado também lá para o Rio Largo, né? Acabou sendo ampliado e precisa ser ampliado para outras cidades aqui também de nossa Alagoas. Muito bem, a gente vai trazer agora essa informação, uma operação, né, uma adolescente, na verdade, foi resgatada em situação de exploração sexual. Olha aí as viaturas da Polícia Civil, né, isso aconteceu no último final de semana, na operação sobre exploração infanto-juvenil. Você acompanha a movimentação, né, que aconteceu em bares, em casas noturnas também, ali na região do centro de nossa Maceió. Então você observa que tinha uma adolescente de 17 anos nesse estabelecimento aqui, né, oferecendo serviço para maiores de 18 anos. Só que ela tinha 17, aí a conta não fecha, né? Porque tem que ser maior de idade. Até para praticar essas coisas tem que ter a maioridade. Ela não tinha. Aí o dono desse estabelecimento acabou sendo preso em flagrante. Eu tenho informações e a reportagem do Igor Albuquerque, que vai trazer mais informações sobre essa operação também aí da Polícia Civil, OPLIT, fazendo esse trabalho ostensivo. Vamos colocar no ar. Mais de 35 policiais em várias viaturas partiram para a Operação Infância Noturna. A ação teve como objetivo fiscalizar a exploração sexual de crianças e adolescentes em bares e casas noturnas do centro de Maceió. Nós fizemos todo um trabalho investigativo antes para que a gente pudesse organizar a abordagem e a fiscalização desses locais. Existe um intuito ali de exploração, de lucrar, né, com a venda dos corpos dessas mulheres e especialmente mais perigoso e vulnerável ainda porque existem adolescentes naquele ambiente.
Na operação, uma adolescente de 17 anos foi identificada em um dos estabelecimentos fiscalizados. Ela é de Pernambuco e, após a ação, todas as medidas legais foram adotadas para o conforto da adolescente. Cláudia, procuradora do Ministério Público do Trabalho, explicou que a família da adolescente foi acionada e exames de saúde foram realizados. Após o resgate, o papel do Ministério Público é garantir a proteção e acolhimento a essa vítima, garantir o acionamento do Conselho Tutelar e o encaminhamento dessa vítima aos serviços de saúde, como foi feito aqui no dia do resgate. Após o acionamento do Conselho Tutelar, a família foi contatada, inclusive pela adolescente. A genitora dela, ela compareceu aqui à cidade. Após todo o encaminhamento ao serviço de saúde, ela retornou à sua cidade de origem. Pelo Ministério Público do Trabalho, será oficiado ao órgão ministerial lá na cidade de origem para fins de acompanhamento e inserção nos serviços socioassistenciais, continuidade desse tratamento de saúde que se iniciou aqui e acompanhamento psicológico contínuo. A procuradora disse ainda que nos ambientes que a fiscalização passou, as condições de trabalho eram precárias. Lá foi constatado que, além do bar que funcionava, em cima tinha um alojamento em que mulheres, e no caso essa adolescente também frequentava, local da exploração sexual com condições precárias de trabalho. Essa adolescente foi resgatada, ela é oriunda de outro estado, que aumenta a sua condição de vulnerabilidade, porque ela não tem referencial familiar aqui na cidade, e que também muitas vezes é usado para fins de tráfico de pessoas. A delegada contou que, diante da situação, foram lavrados autos de prisão em flagrante. Houve autuação em flagrante da proprietária e de um gerente desse local. Houve autuação pelo crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, que é previsto no Código Penal. A operação só foi possível devido a uma denúncia feita ao MP. Por isso, a importância da população ajudar nas investigações com as denúncias, que também podem ser feitas de forma anônima. A exploração sexual é um delito, é um crime silencioso, Nós precisamos realmente dessa denúncia da sociedade, e se iniciou com a denúncia oriunda do Disque 100, então é necessário sim que a sociedade também faça a sua parte, denuncie. Pode ser denunciado também pelo Disque 100 ou pelo acesso ao site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br. Nós solicitamos que essas pessoas procurem o Disque Denúncia, caso não queiram se identificar. A ligação é gratuita, pode ser feita inclusive por celular, e caso queiram se identificar e tenham informações robustas, procurem a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. É necessário fazer essas denúncias, como as delegadas aí bem falaram, Então é necessário que a população possa ajudar, para que possa coibir a prática do abuso sexual infanto-juvenil. Porque em uma dessas casas tinha uma adolescente de 17 anos que acabou sendo apreendida, e o dono do estabelecimento vai ser responsabilizado e também será preso, vai responder por esse crime também de incitação aí a essa jovem que estava ali se colocando à disposição para, enfim, cometer esses atos sexuais. Olha, deixa eu trazer a participação do nosso telespectador, você que está acompanhando a gente aqui no nosso canal 7.1, você acompanhando também pelo nosso YouTube TV Gazeta de Alagoas. Eu peço para que você se inscreva e também você comente lá, manda seu comentário também no nosso YouTube e através também aqui do nosso WhatsApp, que é o 99903 4097. Recebi um áudio aqui do Aloísio. Vamos ouvir junto comigo o Aloísio aqui, que ele mandou uma mensagem muito interessante. Vamos ver. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Parabéns, Rafael, pelo seu trabalho. Como eu tenho uma baixa visão, eu sou muito fã de rádio e televisão. Até porque eu não posso mais ler o jornal nem nada, e fico podendo dar notícia através de vocês. Salvei aqui o número e estamos juntos. Qualquer coisa, eu procuro vocês. Fica todos com Deus. Sou aqui Aloísio, de Rio Largo. Moro próximo ao aeroporto Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, Aloísio, pela participação aqui no nosso programa. Ele que gosta desses programas de rádio e TV também e está acompanhando aqui a nossa edição das 5. Eu fico muito feliz, viu, em poder também levar essa informação dessa forma, sendo o mais claro possível, falando pausadamente para que você possa também entender tudo o que está acontecendo aqui em nossa Alagoas. Então eu fico muito feliz com os elogios também e com a sua participação. Aloísio lá em Rio Largo, obrigado, Aloísio, pela participação. Também aqui abraçando, olha, está no Prado aqui o Ronaldo
Ronaldo Moreira está no Prado acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo pela participação. E também aqui, ó, o sistema de monitoramento veio para ficar. Dando boa tarde aqui, o Carlos André também comentando a respeito dos totens, né? Pois é, um serviço importantíssimo que precisa ser ampliado para outros pontos aqui da nossa cidade. Olha, o Donato está aqui também, ó. Sou o Donato de Satuba. Manda um abraço para mim, estou assistindo aqui a TV Gazeta. Obrigado, viu, Donato, que está acompanhando também, mandou foto também. É um garotão aqui, mandando uma foto, assistindo o nosso programa. E também aqui, ó, o Felipe, da Rua Triunfo, lá no Jacintinho, está acompanhando também o nosso programa. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado de coração. Então, continue participando, mandando também a sua mensagem. Chegando também aqui, ó, a Lucilene, que pede um alô para Pão de Açúcar, acompanhando a gente também lá na Grande Pão de Açúcar. Obrigado, viu? E também o Luiz Otávio e Itamara, que está no Eustáquio Gomes, também aqui assistindo o nosso Edição das 5. Olha, a gente vai trazer agora essa informação porque aconteceram nesse final de semana 3 acidentes graves. A gente tem informações sobre esse caso a partir de agora. Em Arapiraca, uma carreta caiu dentro de um buraco às margens da Marginal Piauí após o motorista perder o controle do veículo. Câmeras de segurança mostram o momento em que a carreta trafega pela via, quando durante uma manobra o veículo começa a perder a estabilidade. Em seguida, a carreta oscila de um lado para o outro, sai da pista e despenca no buraco localizado ao lado da marginal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A remoção do veículo exigiu o apoio de um trator que foi utilizado para puxar a carreta de dentro do buraco. Com o resgate concluído, o fluxo de veículos no trecho voltou ao normal. Em Novo Lino, 2 pessoas morreram após uma batida entre um carro e uma moto. O motorista do carro seguia no sentido Recife quando o motociclista teria entrado de forma inesperada na via, não dando tempo de evitar o acidente. Uma mulher que estava na garupa da moto morreu no local. Já o condutor da moto chegou a ser socorrido para o Hospital de Joaquim Gomes, mas não resistiu aos ferimentos. Aqui em Maceió, um motorista foi preso após bater o carro em um poste e atropelar um ciclista na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins. O homem estava com sinais de embriaguez e foi conduzido à central de flagrantes após se recusar a fazer o teste do etilômetro. Segundo a polícia, o motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica. Nas imagens, dá para ver o poste destruído. O ciclista que estava na ciclovia ajustando a bicicleta foi arremessado na hora da batida. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, mas ainda não se sabe o estado de saúde da vítima. Muito bem, final de semana violento no trânsito, né? E você acompanhando esses acidentes que aconteceram aqui nas rodovias aqui de nossa Alagoas. Olha, eu vou trazer agora essa informação de um homem de 26 anos e uma mulher. Eles estão aí sendo responsabilizados, estavam com esses objetos aqui e foram presos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu nesse último domingo. Ele com 26 anos e ela com 19. Ao serem localizados, foram encontrados com eles 66 bombinhas de maconha, também R$ 1.046 em dinheiro em espécie e também 30 sacos plástico, né, para embalagem, além de aparelhos celulares também em uma bolsa. O crime foi registrado ali no trecho da AL 480 em um ponto de ônibus no município de Jundiar, que fica aqui no interior de Alagoas. O casal e todo o material foram levados à delegacia, também para a delegacia lá de Novo Lino, onde foram adotados os procedimentos cabíveis aí por conta dessa apreensão e também desse ato dos dois, né? O tráfico de drogas que eles estavam cometendo ali na região de Jundiá. Então, parabéns à polícia, ao 14º Batalhão, que fez, né, essa incursão, recebendo também informações que são informações importantes de quem mora perto ali. Então, a polícia recebeu esses informes, né, foram até o local e constataram, fizeram a prisão desse casal e também a apreensão de todo o material. Olha, a gente vai rapidinho para mais um intervalo comercial. Na volta eu vou conversar com a Coronel Josiene, que está aqui nos nossos estúdios, vai falar sobre o balanço, né, de operações da Polícia Militar, né, e o aumento também de prisões que acontecem
aqui no nosso estado de Alagoas. Então fica aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a entrevista com a Coronel Josiene. A gente volta já. Já de volta aqui no nosso Edição das 5, agradecendo a sua grande audiência, você nos 4 cantos aqui de nossa Alagoas, participando e interagindo também aqui no nosso Edição das 5. E a gente vai falar do balanço que foi divulgado pela Polícia Militar, porque entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Militar do Estado de Alagoas efetuou 6.234 prisões, frente a 5.281 no mesmo período do ano passado, um incremento aí de 18%, equivalente a 953 novas capturas. E sobre esse aumento, a gente vai falar também do balanço sobre apreensões também. Eu recebo aqui a Tenente Coronel Josiene, que está participando do nosso programa. Obrigado, bem-vinda, Coronel, aqui nos nossos estúdios do Edição das 5. Boa tarde a todos que estamos assistindo e obrigado pelo convite, né? Muito bem muito falar. Bom quando a gente pode mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Exatamente. Aqui falar de segurança pública é importante também para que a população veja o trabalho, desses homens e mulheres que fazem a segurança aqui do nosso estado de Alagoas. Coronel, quais são os crimes que entram com maior frequência no percentual de prisões e também nos 2 últimos anos? A gente tem inclusive dados aqui também no telão que a senhora pode destacar também. Sim, a gente, em quantidade, os maiores ainda são com violência contra a mulher, e prisões também em relação ao tráfico de drogas. Esses 2 ainda continuam sendo primeiro e segundo, respectivamente, a violência contra a mulher e o tráfico de drogas. Mas a gente percebeu nesse estudo a crescente da prisão por ameaça, algo que a priori a gente pode dizer assim, é muito simples. Fui ameaçado, não vou fazer nenhuma chamada. E, por vezes, isso é muito subnotificado. Então, não quer dizer exatamente que aumentou a criminalidade, mas sim que as pessoas começaram a confiar mais no nosso trabalho e têm denunciado, quer seja pelo 181, quer seja pelo 190, acionando uma guarnição da Polícia Militar. Então, a gente observa que a ameaça, ela aumentou aí, ela demonstra aqui, 50,9%, a violência contra a mulher 41,1% e o furto 29,9%. Isso em relação entre eles. Um exemplo, a ameaça, ela aumentou do ano passado, foram X ameaças, ela aumentou 50,9%. A violência contra a mulher aumentou, em cima dos números do ano passado, 41,1%. E, no geral, esse aumento de prisões foi de 18% em todo o estado de Alagoas. Então, assim, é um trabalho diuturno, todos os grandes comandos, não só da capital, o CPRM, mas todos os outros CPRs, quer ser Sertão, Sul, Agreste, Litoral Norte, Zona da Mata, todos os grandes comandos têm trabalhado diuturnamente buscando justamente essas capturas, retirar esse cidadão de circulação para trazer a tranquilidade para aqueles locais. E a segurança pública tem investido muito, não só em capacitação, na parte de equipamentos, em tecnologia, inteligência e principalmente na questão da melhoria, do atendimento. Então, isso traz para a gente uma questão assim, de confiança. E a gente percebe que muitos números, que antes a gente ia dizer assim, não vejo prisões por ameaça, até porque é de 1 a 6 meses. Muitas pessoas, elas não ligavam, não quer dizer que não acontecesse. Sim. Só que ela, para a gente, é um alerta para essa escalada da violência. Eu chego lá, é uma ameaça apenas, mas aquela pessoa está com arma de fogo. E isso poderia, essa escalada que a gente fala, de uma ameaça se tornar um homicídio. Então, essa ameaça, juntamente com a questão da porte ilegal de arma de fogo, ele é conduzido. Outro ponto também que nos chama a atenção é a questão que está relacionada à mudança com o pacote antifeminicídio da Lei 14.994, que foi de outubro de 2024, ele aumenta a pena para ameaça relacionada aos crimes de violência contra a mulher e violência doméstica. Então, ele passa de 2 meses de 1 a 6 meses, mas passaria agora de 2 a 1 ano. Então, com isso, o agressor ele é conduzido, então cabe já a abertura de um inquérito e aí ele pode ficar preso. Isso vai depender depois da continuação do processo. Mas, assim, isso quer dizer que, por isso também que aumentaram os números de prisões por ameaça. Geralmente ele vem junto com um outro crime. Coronel, é exatamente nessa pergunta que eu ia entrar agora. Geralmente está associado também ao crime de feminicídio?
Sim, ele está... A maioria dos casos? Uma grande parte aumentou justamente porque, vou dar um exemplo a você, a gente fez um trabalho de janeiro, no Agosto Lilás, de janeiro até agosto, e tínhamos em média 5.000 atendimentos realizados pelo 190 para situações de violência doméstica, violência contra a mulher. Então, assim, boa parte desses números era o quê? Justamente a ameaça. Só que agora a ameaça, quando é nesse contexto, esse autor ele é conduzido, ele é preso, ele é levado à delegacia. Então, por isso que já tem esse aumento também na questão do ano passado para cá, da ameaça. Muito bem. Existe algum período do dia que acontecem mais acionamentos da Polícia Militar? Sim, fim de semana? A gente percebeu que quinta e sexta noite, e ele tem uma redução no domingo, final de tarde. Ele reduz um pouco, mas quinta e sexta-feira à noite. E também os meses que mais, nesse ano, a gente percebeu, foi justamente os meses de férias e festas juninas. No caso, junho e julho, ele teve um acréscimo nesses números. E sobre o aumento, né, dessas prisões também, dessas abordagens, acredito que seja também pelo aumento do efetivo. A Polícia Militar estar mais presente também nas comunidades que precisam da segurança pública. Acredito que existe o efetivo necessário para poder atender todas essas demandas? Olha, a Polícia Militar ela está em todos os lugares, né? A gente tem um efetivo bem capilarizado e a gente trabalha de uma maneira muito com a participação da população também. Eu acredito que no bloco anterior você falou a questão justamente dessa participação, dessa denúncia que houve lá na área do 14º Batalhão. Sim. Então, assim funciona, a gente tem uma participação muito importante e a gente frisa isso, é importante que a população participe. Quando esses números aumentam de atendimentos, não que significa um aumento da criminalidade, significa um aumento de chamados, as pessoas estão informando, as pessoas estão quebrando esse ciclo de violência, né? Não se conformando apenas em ver uma ameaça ou uma agressão, ou uma ameaça à mulher, ou uma agressão e se calando. Estão buscando realmente fazer com que esse processo ande, né? Que a polícia chegue, ela seja informada e a gente possa também notificar para planejar melhor a nossa forma de atuar. Então, hoje a gente tem nosso setor de estatística, a gente faz nossos planejamentos muito voltados para esses números e por isso que a gente pede para que não haja subnotificação. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, essa área aqui tem muito assalto, e a gente não sabe porque não fazem o registro. Né? Então é importante que não haja essa subnotificação, que as pessoas, ainda que não queiram fazer, chamar a guarnição no 190, mas pelo menos que eles denunciem no 81, olha, essa área aqui está muito complicada, horário tal, tem pessoas assim, o sigilo é garantido. Né? Então os canais são o 190, que é o Copom, que é a ligação direta para o policial militar, e também o Disque Denúncia, o telefone 181. Tem outro canal também que a população pode utilizar para poder acionar também a polícia? Normalmente as pessoas, quando é próximo, eles já sabem o número do supervisor de cada área. Sim. Bora na Ponta Grossa, já sabe o número do supervisor do 1º Batalhão, tem as bases comunitárias. Então é interessante que na sua região, procure ver se tem uma base comunitária, já mantém contato ali, pega o número de contato, porque já é um número a mais, né, que a gente possa se comunicar. Viu uma guarnição? Olha, se houver alguma situação aqui, qual o número que eu posso entrar em contato? Então, vamos manter essa relação com a Polícia Militar, a gente está sempre de portas abertas e assim, é um trabalho conjunto e o resultado é para todos, porque nós somos sociedade. Com certeza. Né? Então a gente precisa ter essa segurança também para quando eu for sair, quando você for para fazer o seu ir e vir, seja seguro. Sim, e tem que também noticiar, né? Ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência para poder ter essa notificação para que a população e a polícia tenham esse dado. Ó, lá no Climbabom está tendo assalto. Né? Então, a polícia só vai saber através da denúncia do boletim de ocorrência. Exatamente. Muito bem. Coronel Josiane, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Agradeço, portas abertas aqui para a Polícia Militar sempre, viu? Eu agradeço e peço realmente que as pessoas elas quebrem esse ciclo de violência. Denunciem, né? Através de 181 ou do 190. Muito bem. A gente sempre está aqui parabenizando o trabalho da Polícia Militar, que é um trabalho que eu sempre falo aqui, viu? É um trabalho que precisa ter vocação, né, para você ser policial militar, policial civil, estar também nas forças de segurança, precisa estar correndo na veia, né? E o papel da população também é muito importante para ajudar ao trabalho dos policiais que estão ali para salvar vidas também e para defender você, sociedade. Coronel, obrigado mais uma vez. Muito bem. Agora a gente vai trazer as informações com a Porlane Santos, que vai trazer informações direto lá do Fórum do Barro Duro sobre a audiência de custódia que aconteceu agora há pouco
né, da médica suspeita de matar o ex-companheiro lá em Arapiraca. Então a gente tem essas informações, né, com Porlane Santos, porque teve essa audiência de custódia e eu acredito que a justiça vai manter realmente aí a prisão, né, dessa médica que alegou ser legítima defesa, só que o delegado inclusive já caiu por terra essa alegação. Então ela passou por audiência de custódia, a gente vai saber detalhes agora com a Porlane Santos. Pois é, Rafael, nesse momento nós nos encontramos aqui no Fórum do Barro Duro, onde a Nádia Tamires passou, né, agora há pouco por audiência de custódia. Ela e alguns familiares que se encontravam aqui também estavam aguardando desde aproximadamente as 9 horas da manhã pela audiência de custódia. E agora há pouco, então, essa audiência de custódia foi realizada e saiu, infelizmente, né, para essa decisão que pede, então, a prisão, que mantém a prisão preventiva dela. A gente vai conversar nesse momento com o Luiz Lessa, advogado criminal, que está acompanhando esse caso, né, e está na defesa de Nádia, e a gente vai saber mais detalhes. Não era uma decisão que se esperava, nem por vocês, né, nem pela família, e até mesmo por alguns alagoanos que vêm acompanhando esse caso e que torciam para que Nádia fosse solta, não é isso, Luiz? Bom, é verdade, né? O Ministério Público ele pediu a conversão, né, da prisão em flagrante em prisão preventiva e nós da defesa, adianto, não podemos agora dar mais informações sobre esse processo, mas o que a gente pode falar é que a gente vai fazer tudo para que fique comprovado realmente a verdade real desses fatos. O que aconteceu, o que permeia esses fatos desde o início, não só ao fato que aconteceu ontem, porque nós sabemos que a doutora Nádia é uma pessoa muito querida em Arapiraca e muito querida por muitos alagoanos. Uma pessoa que sempre cuidou de vários pacientes ali ao redor do bairro que ela mora. É uma pessoa muito honrada, né, muito digna, e por isso nós da defesa nós vamos nos movimentar para que consigamos de fato a liberdade dela. Pois é, ela hoje então saiu direto para o presídio Santa Luzia, o presídio feminino aqui do estado de Alagoas. Isso, exatamente. Mas o mais breve possível a defesa vai trabalhar para que ela possa sair de lá de fato e consiga o mais rápido possível retornar a cuidar da sua filha. Qual a tese da defesa? A gente não pode adiantar ainda a tese da defesa, ainda está numa fase muito, no caso inicial, mas nós podemos adiantar que nós sabemos que tudo foi feito pela segurança dela e da filha. Ficou comprovado que o primo da vítima realmente estava também perseguindo ela? Bom, nesse momento nós vamos comprovar de fato que esse fato realmente aconteceu. Tanto o primo dele como, de fato, a vítima vivia ali ao redor do bairro, ao redor do trabalho, porque, de fato, ele não trabalhava mais naquela região e não teria nenhum motivo de entregar bolo, como foi falado, não teria nenhum outro motivo para estar ali, a não ser que fosse atrás dela e da filha dele, que ele tem essa acusação, né, um suposto estupro de vulnerável. Como é que anda esse caso também, né? Esse caso que pesa, então, contra a vítima? Bom, esse caso ele está em segredo de justiça, a priori tinha outra defesa e a gente, nesse caso, não pode se manifestar. Mas o que nós podemos falar é que esse caso ele já está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça e tem muitas provas, é um acervo probatório que nós vamos usar nesse caso, para poder comprovar que tudo foi feito exclusivamente para proteger a integridade física e a vida delas. A gente agradece aqui essas informações do advogado Luiz Lessa, mas esse caso também é acompanhado pelo advogado Ricardo Moraes, que também está nesse caso. A gente que vem aqui desde mais cedo, Rafael, vem acompanhando também a movimentação de familiares dela que se encontravam aqui aguardando esse resultado. Todos ficaram muito abalados com o resultado. Como eu disse, como eu mencionei no início, né, eles aguardavam, né, afinal de contas, a Nádia, ela é ré primária, alega a sua que foi legítima defesa, ela tem domicílio fixo, enfim.
A gente vai aguardando, né, os desdobramentos desse caso e trazendo, é claro, para todos os nossos telespectadores mais informações. Mas o que nós podemos dizer no período que eu pude conversar com os familiares que não quiseram gravar a entrevista é que eles estão muito abalados com tudo que está acontecendo. Eles falam muito também da menina, a criança, né, que sofreu, de acordo com eles, que sofreu os abusos por parte da vítima. Fala muito também da situação de insegurança que a Nádia via vivenciando. Inclusive, eles citam que também a família está sofrendo ameaças, né? A gente vai acompanhando, é claro, todo esse caso e trazendo mais informações. A gente volta para os estúdios. Muito bem, a médica Nádia, então, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, já subiu para o presídio feminino Santa Luzia. Né? Até, como a Porlane falou, ela é reprimária, né? Tem endereço fixo, mas ela acabou cometendo um crime, né, contra a vida de uma outra pessoa. Então, nesse caso, acabou sendo presa também em flagrante. Nesse caso, é muito difícil que a justiça entenda e coloque ela para responder em liberdade por esse crime. Então, ela vai permanecer presa, foi o que a justiça entendeu. Né? Tem também essa outra questão que está sendo investigada. E você vê o momento em que a Nádia está saindo, né, com a viatura. A gente está recebendo agora essa imagem, a polícia que faz a polícia penal, né, que faz aí a escolta, né, para levar a Nádia e a transferência da Nádia, né? Faz primeiro uma viatura fazendo a escolta e atrás a viatura levando também aí a Nádia para o presídio Santa Luzia, né, que é o presídio feminino, que ela agora vai responder por esse crime de homicídio em regime fechado. É o que entendeu então a justiça, né? E também vai ser verificado toda essa questão em relação ao abuso sexual contra a própria filha. Então está em segredo de justiça, como bem disse o advogado da Nádia. Então está sendo verificado, né, essa questão também, a questão também de agressões que a Nádia vinha sofrendo. Isso vai ser colocado, né, no inquérito judicial, mas na frente eu acredito que ela irá, inclusive, sentar no banco dos réus, né, irá para a júri popular, e aí no júri popular é que vai se ter esse desfecho, né? Qual vai ser a condenação, né, para a médica Nádia, que agora responde pelo crime de homicídio, né? Qual vai ser o desfecho? Ela será absolvida pelo júri popular? Ela irá pegar pena intermediária? Terá atenuantes também por conta, né, dessa situação? Né? Como é que vai se entender, como é que o juiz vai entender toda essa situação e também o júri popular, né? Vai condená-la com o máximo de pena em que um condenado por homicídio possa pegar? Isso tudo a gente vai saber, né, mais na frente, quando ela sentar, né, no banco dos réus, quando for a júri popular, mas por enquanto irá responder por esse crime presa e já seguiu lá para o sistema prisional, né, o presídio feminino, o Santa Luzia, que fica aqui na nossa capital, Maceió. Bom, a gente segue aqui o nosso programa Edição das 5, trazendo informações para vocês. Atenção você que teve celular furtado ou roubado, hein? A polícia está fazendo o chamamento de alguns aparelhos que foram localizados e um desses aqui pode ser o seu, hein? Atenção, porque a Polícia Civil está fazendo esse chamamento. São mais de 961 vítimas de roubo e furto de celulares estão sendo convocadas pela Secretaria de Segurança Pública para receber de volta o seu aparelho celular recuperado pelo programa Celular Seguro Alagoas, que já localizou cerca de 2,2 mil dispositivos somente nesse ano de 2025. A devolução é feita na sede da SSP, que fica no centro aqui de Maceió, ou também no 3º Batalhão de Polícia em Arapiraca, conforme cronograma estabelecido. Então a lista completa dos convocados pode ser conferida também aqui no nosso gazetaweb.com. Tem a matéria lá, destaque, você vai clicar na matéria e lá vai ter a relação das pessoas que precisam ir até esses locais indicados, ou na SSP aqui em Maceió, ou no 3º Batalhão lá em Arapiraca, para retirar, vai levar, né, o comprovante, vai levar
o documento ou o MEI, né, o e-mail que tem no aparelho. Se você salvou esse código, né, do e-mail, você vai apresentar à autoridade policial e eles irão entregar esse celular que foi recuperado, né, nessa ação que é o celular, né, que é essa operação que acabou fazendo toda essa busca e localizou esses celulares. É o programa Celular Seguro Alagoas, né, que já localizou mais de 2.000 aparelhos aí, já foram entregues também aos reais proprietários. Né? Então, atenção, não adianta, você que rouba celular para poder vender barato, vai cair do cavalo, porque a polícia vai localizar você, vai fazer prisão. Lembra daquela operação que a gente mostrou aqui, na edição das 5, em que lojas lá no centro de Maceió estavam vendendo aparelhos roubados ou furtados? O dono foi preso, vai ser responsabilizado também por esse crime. Quem compra esse aparelho pode também, se não devolver de forma consensual, pode responder pelo crime de receptação. E olha só o problema que você vai arranjar para você. Olha só o BO que vai dar na sua vida você ter ali, né, na sua ficha corrida também o crime de receptação. Então não compre celular, né, sem a nota fiscal, sem ter procedência. Não faça a compra de um aparelho assim, que você pode ser responsabilizado também. E parabéns à polícia que vai fazendo esse trabalho de recuperação, né, acaba pegando esses celulares e devolvendo também aos donos. Muitos deles aqui achavam que nunca mais iriam ver o aparelho. Né? Tem pessoas aqui que financiaram o aparelho em mais de 12 vezes e estava pagando a primeira prestação e teve o celular roubado ou furtado. Já pensou uma situação dessa? E agora vão ter o celular devolvido. Perdão, gente. Olha, uma mulher foi agredida a socos pelo marido após flagrar com outra na casa lá em Arapiraca. Rogério Nascimento vai contar todo esse buruçu agora. Coloca no ar. Olha, Rafael, a Polícia Civil está com um homem preso aqui na delegacia. Ele é acusado de ter agredido a companheira. Além disso, ele foi preso com uma arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, a história começou após a esposa desse indivíduo ter acionado a polícia através de 190, alegando que estava sendo agredida pelo marido. Resultado, Rafael, no local, a mulher confessou que ao chegar na residência do casal, flagrou o marido com outra mulher, com um amante, dentro da casa. E aí começou uma discussão acalorada, momento em que esse homem desferiu vários socos contra ela. Naquele momento, ela acabou pedindo ajuda à polícia, que ao chegar nessa residência, esse homem não obedeceu às ordens da polícia militar, foi preciso utilizar, sim, da força. A mulher alegou que ele possuía uma arma, mas que no momento das agressões ele não estava armado, mas ela estava com medo. A polícia, durante a revista no imóvel, encontrou uma pistola calibre 380, de fabricação de marca Taurus, um carregador com 16 munições intactas. Mas realmente o que chamou a atenção é que essa mulher acabou flagrando esse indivíduo com outra mulher na casa do casal, na cama do casal, e acabou sendo agredida. Ele se encontra aqui na central de polícia, já vai passar por audiência de custódia, mas a arma foi apreendida e ele segue aqui à disposição da justiça. Que história é essa? O caso foi registrado como violência doméstica e também o porte ilegal de arma de fogo, segundo aqui a polícia militar. Esse homem que não quis se render, não obedeceu às ordens da polícia militar, foi preciso assim usar a força. Que coisa é essa, viu, Rafael? Pegou o marido na cama dela com outra e ainda foi agredida a socos aqui na cidade de Arapiraca. Muito triste. Volto com você. Pois é, foi surpreendida, né? Ela chegou em casa achando que ia encontrar o maridão lá na cama sozinho, estava com outra. E aí aconteceu todo esse buruçu que o Rogério Nascimento contou pra gente. Aí acabou na delegacia, não teve jeito. Isso aconteceu lá em Arapiraca, hein? Poxa. Olha, mandando aqui um boa tarde, né, já boa noite, né, para o Tiago Siqueira, que tá lá no Vergel do Lago acompanhando a gente através do nosso YouTube e também através aqui, mandando um abraço pelo WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso Edição das 5. A gente volta já.
De volta aqui com o nosso Edição das 5, mandando um abraço aqui para Edna, tá assistindo lá no Pilar, dizendo que o nosso programa tá maravilhoso. Obrigado, Edna, pela participação. E aqui também pedindo um alô aqui, ó. Deixa eu mandar um alô para ela aqui, que ela pediu. Manda um alô para mim agora, hein? A Cícera Tavares também acompanhando a gente lá no povoado Bananal. Cícera de Paulo Jacinto, um abraço para você também. Você pode participar no 99903 4097. 99903 4097. Deixa eu trazer agora o destaque do nosso GazetaWeb.com. O nosso diretor Rafael vai colocar aqui o destaque e a gente vê que, né, aqui em Arapiraca a polícia descarta legítima defesa em caso da médica suspeita de matar o ex-marido. E logo abaixo nós temos aqui sobre a audiência de custódia. A justiça mantém prisão de médica suspeita de matar o ex-marido. Eu falei agora há pouco, né? A Porlane também trouxe essa informação, que a prisão em flagrante da Nádia acabou sendo convertida de flagrante para preventiva e ela já subiu, né, para o presídio feminino. Então é esse o nosso destaque aqui também, né, no nosso GazetaWeb.com. Defesa alegou que a mulher atirou para proteger a própria vida e a vida da filha. O caso segue em investigação. A gente tem também aqui o caso que trouxemos agora no bloco passado, que foi a entrega, né, dos celulares que foram recuperados pela Polícia Civil. Então, se você quer saber, se você fez a denúncia, se você fez o boletim de ocorrência, colocou o e-mail lá também no boletim de ocorrência, né, e se quer saber se o seu celular foi recuperado, você clicando aqui, você vai acessar a matéria e aqui tem a lista completa dos convocados para a recuperação dos celulares furtados aqui em Alagoas. Tem também aqui, ó, essa informação também, o jovem desenvolve infecção grave após colocar unhas em gel aqui em Alagoas. E a preparação do azulão, hein? Comissão técnica do CSA se apresenta visando ao início da pré-temporada, né, do nosso campeonato alagoano. Então, quer ficar muito bem informado, quer ficar informada, GazetaWeb.com, você acessa e vai ter aí todas as informações, não só aqui do estado de Alagoas, mas do Brasil e do mundo também. Muito bem, a gente segue agora o nosso programa Edição das 5, trazendo agora o que, meu diretor? Pode falar aqui no meu ponto eletrônico? Muito bem, sim, a gente vai trazer agora a participação do nosso telespectador, é o Você Repórter na tela aqui do nosso Edição das 5. Olha o flagrante que foi registrado, né, nesse final de semana, hein? Um esgoto a céu aberto, ao que indica o telespectador que está minando aí e indo para a Lagoa da Anta, que fica aqui na Jatiuca. Então, atenção BRK, atenção Prefeitura de Maceió. Né? O telespectador ele passou pela região, sentiu um odor muito forte, naquele fedor, traduzindo, aquela fedentina, né, de esgoto. E aí o esgoto in natura sendo despejado aí na Lagoa da Anta, essa região belíssima, né, para o turista aqui, ó, tem um hotel do lado também, tem uma orla aqui que as pessoas utilizam para fazer a caminhada diária, e aí a pessoa está convivendo com aquele mau cheiro, né, porque passa pelo local e aquele fedor é insuportável porque está aí sendo despejado de forma irregular o esgoto. Então, agradecendo mais uma vez, foi o Josivan que mandou para a gente, não é isso? Josivan que mandou esse flagrante, né, fez o registro, ele pegou o celular na posição deitada aqui, ó, fez o registro, mandou para a gente aqui, participando também do nosso programa e colaborando com o nosso jornalismo também. Você pode participar através do nosso WhatsApp, o 99903 4097. Abre a câmera do celular, aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai direto para o nosso WhatsApp e aí vai mandar a sua denúncia, vai fazer como o Josivan fez aqui, ó, mandou o flagrante. E a gente está exibindo aqui, pedindo também da Prefeitura, da BRK, quem é o responsável por esse esgoto sendo jogado de forma irregular? Que possa responder e a gente deixa aqui o espaço aberto também. O próximo Você Repórter, é isso, minha direção? Muito bem. Ah, sim, a gente recebeu também, através de telespectadores, essa imagem de um assalto que aconteceu lá na Serraria, parte alta aqui de nossa Maceió. O cara de preto, ele
entra nesse estabelecimento comercial, me parece ser um depósito de bebidas, tá ali com a bag nas costas e tal, ele chega para a moça agora e já ameaça pedindo ali o celular dela. Ela fica apavorada. Na imagem dá para ver o desespero dessa mulher. Ela acaba tirando ali o objeto, entregando para ele, e aí ele faz ameaças a ela e depois sai tranquilamente aí do estabelecimento comercial. Então, um fato aqui que chama a atenção da nossa grande audiência, você que está acompanhando agora através também do nosso YouTube, da TV Gazeta, você vendo esse assalto na parte alta aí, né, que fica aí na serraria, não é isso, minha direção? Na serraria, que acaba flagrando aí. Foi imagens do circuito de segurança, né, dessa loja que acabou captando essas imagens desse assalto. E aí ela fica nervosa, né, esse homem aí na região da serraria, que fica na parte alta aqui de nossa Maceió. E mais uma vez, a gente pede para que, se você que mora aí na serraria, você que está acompanhando agora o nosso Edição das 5, sabe quem é esse cara, ligue para a polícia. Ligue 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil, e você vai ajudar a polícia a identificar e prender esse cara. Ele ainda tentou levar algumas coisas ali, além do celular da moça, né, mas acabou desistindo e saiu do estabelecimento comercial. Então ajude a polícia, 181. Agora a gente vai... Muito bem, a gente vai lá para Arapiraca porque um jovem acabou sendo morto nesse final de semana, foi morto a tiros. A imagem é impressionante aqui, mostra no canto superior da tela a perseguição e aqui o tiro quando o cara acaba caindo já ali sem vida. O Rogério Nascimento, ele acompanhou de perto, né, todo esse fato e vai trazer para a gente a partir de agora. A gente está aqui tentando buscar maiores informações sobre um homicídio que aconteceu aqui no conjunto Frei Damião, no bairro Canafístula, em Arapiraca. Local bastante conhecido como o conjunto Valentim. Região também conhecida pelo intenso tráfico de drogas aqui na... A gente buscando informações, mas lógico que ninguém fala sobre o caso. Esse crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento de segurança, onde dá para ver o exato momento que o jovem foi perseguido, foi baleado, em seguida ele foi executado. Realmente cenas muito fortes, mas que mostram como de fato aconteceu esse crime aqui na cidade de Arapiraca. A vítima já é identificada, trata-se de Rafael Gomes da Silva, tinha 30 anos de idade. As informações da polícia, que possuía passagem pela polícia, tinha mandado de prisão em aberto, ou seja, jovem já conhecido aqui da polícia. A motivação do crime ainda desconhecida, a Polícia Civil não divulgou, mas o inquérito foi aberto e segue apurando as circunstâncias desse crime e também quem são esses criminosos que chegaram. A vítima estava em uma esquina conversando com amigos quando esses homens chegaram, se aproximaram e já atiraram várias vezes. A correria muito grande aqui no local no momento do crime, mas aqui mesmo ninguém quer falar desse caso, não é a primeira vez que acontece um crime como esse. E o que chamou a atenção foi essa câmera de monitoramento que acabou flagrando o exato momento em que o jovem acabou sendo morto a tiros no último sábado aqui na cidade de Arapiraca. Muito triste. Agora a polícia segue com o inquérito aberto. Qualquer informação que você tiver que possa ajudar a polícia, 181, desse denúncia da Polícia Civil, não precisa identificar, é bastante seguro e aí você passa as informações para ajudar a Polícia Civil a concluir as investigações, de fato saber qual a real motivação para esse crime aqui na cidade de Arapiraca. Volto com você. A vítima tinha passagens pela polícia, né? Mas o que impressiona é a imagem que foi captada no momento em que aconteceu o assassinato, né? Ele passa correndo, é alvejado, acaba caindo. Então, qualquer informação é de muita importância para que a polícia tenha essas informações para conseguir localizar e prender quem atentou contra a vida, né, desse jovem. Olha, a gente vai trazer agora uma denúncia que chegou também através do nosso WhatsApp, né? Foi, acho que na sexta-feira, o telespectador disse que lá na parte alta, no conjunto Osman Loureiro, né, tinha um poste que estava energizado e que até uma criança acabou recebendo uma descarga elétrica. Estou recebendo esse vídeo agora que mostra onde fica esse poste exatamente. Então a gente já pede também para que a população, né, e também que a Equatorial Energia possa enviar uma equipe
para fazer o reparo nesse poste, para fazer ali o teste para saber se realmente... Pode voltar aqui, meu diretor, aqui, ó. Isso, aqui no estúdio. O poste é esse aqui, ó. É esse que fica aqui de esquina com essas galerias. Então, traz um risco muito grande para quem está passando. O rapaz avisando ali, ó, tá energizado, não encosta no poste. A gente vê que é uma estrutura metálica esse poste, então é necessário fazer aí o teste para ver se realmente está passando a corrente elétrica. Se estiver, tem que fazer o conserto o mais rápido possível, hein? Então tá aqui o internauta, o telespectador que acaba fazendo essa denúncia, mandando também esse vídeo para a gente colocando aqui, chamando a atenção das autoridades competentes para resolver esse problema. Equatorial Energia, vamos lá, manda uma equipe aí para a praça, fica aqui ó, no conjunto, fica na praça do conjunto Osmão Loureiro, né, lá no Clima Bom. Então o poste está energizado aí, provocando choque, e até uma menina, né, sofreu essa descarga elétrica na última sexta-feira. Então a comunidade pede a intervenção imediata da Equatorial Energia para poder isolar a área e fazer a manutenção elétrica para que possa trazer mais segurança para quem está passando aí pela praça, no Osmão Loureiro, lá no Clima Bom. Olha, a gente segue aqui o nosso programa, edição das 5. Vou trazer o que agora, meu diretor? Muito bem, a gente vai trazer também mais uma denúncia, chegando várias denúncias aqui, a gente fica feliz porque a colaboração é a nossa audiência chegando, né, aonde mais precisa, que é na comunidade. É para ajudar você, cidadão, você, cidadã, que a gente está aqui, prestando esse serviço para você. Olha como é que está a calçada ali na região da Santa Lúcia, gente. Olha que absurdo, é mato alto, é calçada sem o calçamento devido. Aqui também a gente está vendo que tem esgoto a céu aberto. É um descaso, gente, um descaso aqui que está acontecendo aí na Santa Lúcia. E é um telespectador que denunciou essa situação grave aí na Avenida Belmiro Amorim, fica na Santa Lúcia. E a via apresenta um trecho sem calçamento, com buracos e o esgoto a céu aberto. A passagem para o pedestre é difícil aí, você vê a dificuldade, o senhor tá vindo ali, né, do canto superior, aí o cara vai dividir a calçada aí com o esgoto, ou ele vai para a pista e dividir com os carros. Pode causar um atropelamento aqui, né? Teve uma senhora também que passou com dificuldade, e aí a pessoa ou faz a opção de ir entre os matos e aqui o esgoto a céu aberto, ou vai se arriscar indo pela pista aqui, dividindo ali a pista com os carros, motos, se colocando em risco também, podendo causar um acidente grave. Então a gente pede para que a Prefeitura de Maceió possa fazer a manutenção nessa calçada, né, e trazer também aí, colocar, né, um cimento aqui, né, vamos colocar um calçamento adequado, porque aqui cadeirante para passar não passa, né? Tem um mato alto ali também que o cadeirante, pronto, tem um poste no meio da via também. Já dificulta. Mesmo se tivesse feito o calçamento aqui, como é que o cadeirante vai passar por esse poste aqui? É complicado. Então é necessário também ver um estudo aí para poder liberar a via para que o cadeirante possa passar também e quem tem dificuldade com a mobilidade também possa utilizar de forma correta. Então está feito aqui esse apelo, né, os moradores, né, eles pedem o nivelamento do passeio, a drenagem, a correção também desse esgoto a céu aberto. Então o pedido, fica lá na Avenida Belmiro Amorim, que fica na Santa Lúcia, bem pertinho ali da sede do DMTT. Então, Prefeitura, por favor, ajude a comunidade, peça para uma equipe lá fazer essa obra. Assim que vocês fizerem essa obra, eu faço questão de mandar a nossa equipe lá para mostrar que foi feito e foi resolvido todo esse problema. Muito bem, agora a gente vai falar de cultura, porque nesta quarta-feira vai ter uma ação cultural em alusão do mês da consciência negra, que é no dia 20 de novembro. Então a gente vai trazer essas informações agora com o nosso repórter Rogério Costa. Coloca no ar.
Nós estamos vivendo a Semana da Consciência Negra, estamos aqui na FEMAC, Fundação Cultural de Maceió, e vamos falar de um dos eventos que naturalmente comemora esse momento, um momento voltado exatamente para a preservação da identidade africana aqui em Maceió. Com todas as comunidades participando ativamente, diversas manifestações acontecerão. Quem está conosco é Miriam Neto, presidente da FEMAC, para falar a respeito mais detalhadamente dessa programação. Rogério, bom dia o pessoal da Gazeta News. A gente quer convidar todo mundo, Rogério, aproveitar a audiência do canal e convidar todo mundo para poder participar com a gente lá no Jaraguá, do lado do Mercado 31. Vai toda a programação nossa cultural em comemoração ao dia 20, vai acontecer no dia 19, a partir das 18 horas. Sabendo da importância que tem a data do dia 20 e da importância, inclusive, das pessoas subirem a serra e ir para a União dos Palmares, para essa confraternização, para esse momento especial, nós estamos realizando uma festividade no dia 19, inclusive trazendo o Olodum, direto de Salvador, para Maceió, para comemorar esse momento tão importante para a nossa cultura. Inclusive, é importante a gente salientar de que há muitas manifestações com influências raízes africanas em Maceió. A FEMAC está apoiando a maioria delas. O que é preciso fazer? Isso, a FEMAC vem apoiando todos esses grupos culturais do segmento afro, inclusive com programações durante todo o mês. Ontem nós tivemos na Orla de Maceió o cortejo com os grupos, que são grupos não só musicais, mas também são grupos de manifestações das suas casas, dos terreiros aqui de Maceió. Então a gente vem com essa programação, vem com programação todos os dias, a partir das 19 horas, lá na Feirinha da Pajuçara, também para mostrar um pouco, não só para o maceioense, mas também para o nosso turista, um pouco da nossa cultura afro. Perfeito. Então nós temos maracatu, afoxé, capoeira, samba, coco de roda, tudo num só momento e com shows, inclusive, artistas com raízes africanas, raízes negras e o show do Olodum também. Isso. Todas essas manifestações culturais, nós estaremos lá no evento participando, se apresentando e com as bandas locais, como Samba da Periferia, Área 17 e, para fechar a noite, o show do Olodum, que foi um sucesso ano passado. A gente teve muitos pedidos e estamos repetindo num momento muito especial, que é o nosso Festival Saurei Palmares. Maravilha. Então, convidando todo mundo mais uma vez para participar. O evento é aberto, é gratuito. Isso. Então, já venha, se sinta convidado, convide os amigos, a família. O evento é 100% gratuito. É só ir participar. Está muito bonito toda a programação e você não pode ficar de fora. Expectativa de muita gente presente. A expectativa é, vamos dizer assim, casa cheia, o espaço cheio e pode colocar aí, mas com muito conforto e organização. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado a vocês também. Muito obrigado, presidente da FEMAC. Portanto, é um evento que marca as comemorações do Dia da Consciência Negra aqui em Maceió. Tem Olodum, hein, gente? Pois é, todo mundo vai poder participar, o show é gratuito, o importante é chegar cedo também e prestigiar os artistas locais. Nós temos o Samba da Periferia, nós temos bandas, enfim, manifestações diversas que marcam este momento em que a negritude está sendo exaltada por ocasião do ícone Zumbi, de todo o legado de Zumbi e a identificação com Alagoas, com Maceió, com a União dos Palmares, enfim, com todo o estado. Voltamos com vocês. E reforçando a fala do Rogério Costa, né, para até destacar aqui, porque o feriado, né, estadual, né, inclusive foi um decreto-lei que diz que 20 de novembro é sobre a morte de Zumbi dos Palmares. Então não é consciência negra. Aqui no estado de Alagoas, né, o decreto-lei prevê que o feriado de 20 de novembro é da morte de Zumbi dos Palmares. E depois, de forma nacional, aí sim o 20 de novembro é comemorado nacionalmente, né, pela consciência negra. Mas essa lei só existe, inclusive, porque um alagoano fez com que isso acontecesse, que foi o saudoso professor Edson Moreira. Ele que solicitou, né, o 20 de novembro aqui no estado de Alagoas e conseguiu esse decreto para ser o feriado aluzente, porque ele queria enaltecer os vultos, né, colocar Zumbi, ele colocou também Zumbi no livro do Panteão Nacional. É um dos heróis nacionais, Zumbi dos Palmares. Então o professor Edson, né, que faleceu em setembro desse ano, né, eu conversei inclusive com a Moema, filha dele, com a Lucinha, que era a esposa, né, do professor Edson, e fazendo esse adendo aqui,
E agradecendo também, porque eu fui até o Quilombo Real, que é a casa onde ele fez até um museu dedicado à cultura afro, né, alagoana. Então ele fez e faz um papel muito importante, né, para os negros aqui em nossa Alagoas. A gente precisa destacar, né, quem faz pelos alagoanos, pelos negros também, e ele levantava essa bandeira sozinho, muitas vezes, né? Mas a comunidade negra abraçou também o professor Edson Moreira. Então fica aqui o meu forte abraço à família do professor Edson Moreira. Olha, a gente vai continuando falando de cultura também, porque a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de Alagoas abriu inscrições para a Teia Estadual, né, de Pontos de Cultura, encontro que vai reunir representantes de culturas, de pontos culturais e também gestores públicos, agentes culturais e lideranças comunitárias de toda a região do estado. Então, as inscrições, elas seguem até o dia 21 de novembro. E o Rogério Costa tem mais informações. Nossa reportagem está na sede da Secretaria de Cultura, aqui em Maceió, no antigo Palácio Floriano Peixoto, anexo ao Palácio Zumbi dos Palmares. Nós estamos destacando que nos próximos dias as pessoas interessadas na cultura, elas podem fazer inscrições em um evento que será realizado pela Secult. Trata-se da Teia Estadual de Pontos de Cultura. A partir dessas inscrições e da escolha dos nossos representantes, Alagoas irá levá-los ao Espírito Santo para o grande encontro nacional. Quem está aqui com a gente é o Alisson Santos, que é superintendente da Economia Criativa, fomenta e incentiva a cultura da Secult. Como é que vai ser essa seleção? Bom dia. O Ponto de Cultura, eles são espaços que estão dentro das comunidades, levando a cultura lá para a ponta. E aqui no estado de Alagoas nós temos em torno de 170 pontos certificados. Então as inscrições são direcionadas para esses pontos de cultura que têm a certificação, tanto certificado pelo MINC quanto certificado pela Secretaria de Estado da Cultura também. E eles farão essa inscrição para participar desse momento na Teia, que acontecerá de 3 a 5 de dezembro, né? E vai ser um momento de articulação, de muito aprendizado, várias oficinas e capacitações, e também terá a eleição para que a gente eleja 30 delegados aqui do estado de Alagoas para participar da Teia e do Fórum Nacional lá no Espírito Santo, como você falou. E esse momento lá no Espírito Santo vai ser muito importante porque vai ter toda uma discussão em torno da cultura da política do Cultura Viva. Então, é um evento para fazedores da cultura e também para pensadores da cultura, representantes, de uma forma geral, da cultura que é oriunda das camadas básicas da população. Exatamente, e esse momento é muito importante justamente para pensar nessa política para essas pessoas que muitas das vezes os recursos não chegam. A política do Cultura Viva é muito importante justamente por isso, porque leva justamente dentro dessas comunidades, dessas pessoas que muitas das vezes são menos favorecidas, e esses delegados eles precisam participar de grupos de trabalho lá na Teia Nacional para discutir questões de acessibilidade, de meio ambiente, de projetos com sustentabilidade. Esse ano o tema justamente é voltado para essa questão ambiental, tanto pela COP30, né, que está pensando agora nesse momento no nosso país sobre essa questão de meio ambiente, e vai trazer também o governo federal para dentro dos pontos de cultura essa questão. Bom, trata-se de uma seleção que é aberta para todas as regiões de Alagoas, para, enfim, manifestações culturais de todo o estado? Isso, no estado de Alagoas nós temos 9 regiões, dentro de todas essas regiões nós temos pontos de cultura, não vai ser uma seleção, na verdade eles só precisam se inscrever, todo mundo que se inscrever e for certificado como um ponto terá a possibilidade de ir para a Teia, e o estado vai arcar com a questão da hospedagem dessas pessoas, alimentação, transporte. Então a gente vai fazer com que seja um momento muito enriquecedor para que a gente consiga levar esses 30 delegados lá para a Teia Nacional. Esse período em Vitória vai durar quanto tempo? Vai durar até sexta-feira as inscrições, né, porque a gente precisa ver quantas pessoas de fato vão participar para deixar tudo muito bem organizado, fechadinho. Teremos a participação também do Ministério da Cultura, que eles irão participar de todas as teias que estão acontecendo ao redor do país. Então, é muito importante que todo mundo se atente para o prazo, não deixem para a última hora e vamos todo mundo participar. Muito obrigado, sucesso. Obrigado. Lembrando, inscrições até 21 de novembro. E aí, entre os dias 3 e 5, todo mundo vai se reunir e aí vai definir, né, a delegação de Alagoas, que será composta por delegados que representarão o estado em Vitória, no Espírito Santo, no encontro nacional, 6º encontro nacional. Voltamos a vocês aí no estúdio.
Muito bem, eu estou recebendo agora informação que a gente destacou aqui, até uma denúncia do telespectador a respeito do poste lá na praça do Osman Loureiro, não é isso? E parece que a situação lá foi resolvida, né? A gente recebeu a informação de que a equipe da Equatorial esteve lá, fez o conserto desse poste e ele não está mais energizado. Então, né, fica aí, né, então, para você que está acompanhando, não é isso? O nosso Edição das 5, a gente vai mostrar, inclusive, a imagem do medidor, né, que foi feito de energia. Tem a imagem? Coloca no ar a imagem, então, meu diretor. Pode colocar no ar essa imagem que mostra esse serviço da Equatorial que foi até o local, fez aí o procedimento, né, eles fizeram o teste também, fizeram o conserto desse poste. Pode coloca na tela aqui, né, o nosso, olha aí, eles fizeram aí o teste para ver se estava passando a energia e não estava passando mais. A equipe ainda estava presente lá, da Equatorial, que fez todo esse procedimento, o ajuste também, aí a Ilumina, né? Na verdade a Ilumina, né? Que é a parte da Prefeitura de Maceió, a autarquia de iluminação de Maceió, que fez esse serviço, atendendo aí ao pedido da população lá no Osman. A gente mostra... Muito bem, a gente mostra o problema e mostra também a solução. É o Francelino, é? Perdão. O Francelino que comanda a equipe que fez o trabalho, tá de parabéns, hein? Recebeu aí nessa demanda e foi imediatamente lá fazer esse serviço para trazer aí a segurança para a população. São 6h50. Vem comigo, Marlon. Tá contigo agora. Boa noite já. Boa noite, já chegando aqui. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. O CRB se despediu do solo alagoano na temporada. O CRB jogou no último sábado, enfrentou a equipe do Vila Nova, o duelo de alvirrubros no estádio Rei Pelé. E o CRB venceu mais uma vez. 2-0, venceu a equipe do Vila Nova e você acompanha os gols da partida. Coloca na tela os gols aqui da partida, olha só, a bola com o Léo Campos, pode soltar. Ele vai cruzar na área, corta a luz... Pivô e Danielzinho bateu com categoria na bochecha da rede. O gol que deu tranquilidade ao CRB para descer para o intervalo vencendo por 1-0. Um lance que parece uma jogada ensaiada. O Dadá Belmonte abre para que essa bola seja retornada para o Danielzinho e ele faz o gol. E aí o segundo gol, a bola no ponto futuro para que o Matheus Ribeiro toque para o Danielzinho faz o passe. E o Vinícius Nunes, que voltou a ser chamado de Vinícius Barata, colocou a bola no fundo da rede, dando números finais à partida. Mas agora, diretor, pode colocar aquele movimento que o torcedor já está esperando, né? Que é o momento de visualizar o detalhe do gol. Nós vamos mostrar aqui o detalhe do segundo gol da equipe do CRB. Você já acostumou a visualizar que linha de 5 é difícil de infiltrar e o CRB fez com perfeição. Coloca aqui na tela para que a gente possa traduzir. Olha só o Christoph. Olha, ele domina a bola. Agora você vai visualizar. Olha só, Rafael, 5 jogadores marcando. E a dificuldade é fazer esse passe, entrar justamente nesse espaço entre o lateral e o extremo, para que essa bola passe para atacar a profundidade. Então a dificuldade, olha só, um bloco compacto. O CRB tem dificuldade de infiltrar. Mas olha a característica de um passe preciso, como desorganiza o sistema de defesa do adversário. Pode soltar, diretor. Olha só, o passe acontece. E aí, pode parar agora aí, diretor. Pronto. Matheus Ribeiro. Nesse momento, o CRB tinha 3 atacantes, nenhum de boa estatura. Vinícius Barata, Potker e o jogador Rodriguinho da base. Nenhum desses passam de 1,70. Então não adianta cruzar a bola para a área. O que é que fez o Matheus? Faz o passe retornar para o Danielzinho. Olha só, pode soltar. Essa é a característica do gol. Tá todo mundo esperando o cruzamento. A bola volta do Danielzinho, tem 2 em cima dele, ele passa o tempo suficiente para a batida perfeita. Aqui no Edição das 5, você não só vê o gol, você sabe o porquê o gol acontece. Nos outros você não vê não, mas aqui no Edição das 5 você vê. É com você, Rafael. Muito bem. Temos mais o quê? Temos agora a tabela e as probabilidades, Sim. Porque com esse resultado, e o resultado da rodada, o CRB, até aquela chance 0,02, o torcedor
Dessa vez não tem mais, é 0-0. O CRB está fora de qualquer possibilidade matemática de acesso. Então aqui ficou a tabela depois da última rodada. É uma competição diferente, Rafael. Não tem ainda o campeão. Falta uma rodada, o Coritiba é o líder, mas ele pode ser ultrapassado se ele perder e o Atlético Paranaense vencer. Então aqui o Atletiba está disputando o título da competição. O acesso já tem o Coritiba, mas o campeão só vai ser conhecido na próxima rodada. Porque se o Atlético Paranaense vencer, chega a 65 e vai a 19 vitórias. Se o Coritiba perde, quem é o campeão é o Atlético Paranaense. Então, o G4, se terminasse hoje, estaria assim: Coritiba, Atlético Paranaense, Criciúma e Goiás. O Goiás, com o gol de Anselmo Ramon, venceu a equipe do Novo Horizontino. E o jogo Novo Horizontino e CRB, que é a última rodada, não vale mais nada. E aí, tudo indica que esse jogo, acho que o Iverson deve estar confirmando isso agora, sai do domingo, que é uma rodada única, para jogar no sábado, já que é um jogo que não vale mais nada, apenas a disputa para cumprir tabela. Coloca as probabilidades para que a gente possa mostrar para o torcedor em casa que quer acompanhar. Olha só, hoje 6 disputas. Esse aqui já subiu, 100%, Coritiba. O Atlético Paranaense 99,29, o Criciúma 83, o Goiás 63, a Chapecoense 36 e o Remo 18,5. Qual o detalhe? O confronto direto de Remo e Goiás. Um vai chegar à Série B e o outro vai ficar fora. Então essa é a expectativa de uma rodada que para o futebol de Alagoas não vale mais nada. O CRB não sobe, também está longe de cair. Então agora é esperar. No rebaixamento, apenas uma vaga em disputa com o Atlético, com Ferroviária e com o Botafogo de Ribeirão Preto. Os detalhes vocês já sabem, sempre acompanhe aqui na edição das 5. Eu nessa tabelinha com o Rafa Alves, que tá craque. Daqui a pouco ele vai estar falando de tática aqui na edição das 5. Mas tem também o destaque da Série B também, né? Tem tabela também, os resultados, né? Bota aí os resultados, né? Olha aí. Aí. Paysandu e Amazonas, foi um empate. Acabou morrendo o Amazonas. O Volta Redonda e a Chapecoense, esse jogo valia muito para a Chapecoense. E ela empatou, o Volta Redonda já é rebaixado. O CRB venceu. O Coritiba empatou, o Coritiba vem numa sequência em casa, se ele vence ele seria campeão, ele não conseguiu vencer. O Avaí ganhou do Remo, o Avaí que está com 2 folhas de salário atrasado. Todo mundo esperando que o Avaí seria uma presa fácil, o Avaí venceu e deixou o Remo em situação complicada. Aqui um jogo para cumprir tabela 0-0, esse foi o confronto direto da rodada, o Goiás venceu com o gol do Anselmo Ramon, o Atlético Paranaense no minuto final virou, e agora disputa o título e está muito próximo também da matemática do acesso. Só para deixar o torcedor entendendo qual é a dinâmica dessa rodada. O vice-líder pode não subir. Então essa é a condição. Tudo vai acontecer no domingo e você que gosta do futebol, que gosta da Série B, vai acompanhar o desenrolar disso. Mas depois a gente traduz tudo aqui, o resumo final de quem ascendeu a Série A e de quem vai fazer parte da Série C. É o futebol, aquela caixinha de surpresa, só sabe no dia. Valeu, Marlon, valeu, Rafa. Valeu, tamo junto, até a próxima. Você acompanhando aqui o nosso edição das 5, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do nosso YouTube. Os últimos comentários, o Erson aqui, ó, CSA sem rumo, sem direção, ele comentou. O Henrique Interaminense também está assistindo aqui ao nosso programa. O Bruno Vieira também acompanhando. Quem mais mandou aqui? A Maria do Carmo também mandou aqui o melhor apresentador. Obrigado, viu, Maria? Também o Robson do Prado. Muito bem, também o Robson aqui, o Erson e as pessoas participando também através do nosso WhatsApp. Dá tempo ainda de mandar os últimos abraços aqui para o Aristeu em Chã Preta, acompanhando aqui o nosso programa. Também acompanhando aqui o nosso edição das 5. A Cileide acompanhando também e quem mais aqui? Acompanhando também aqui a gente, a Salete, que está em Viçosa acompanhando aqui o nosso programa e você participando também através do nosso WhatsApp, que é o 99903 4097, 99903 4097. Último abraço aqui para a Luciana, está assistindo lá em Feira Grande. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho também. E você que participa nos 4 cantos de Alagoas, eu sempre agradeço a sua grande audiência. Faça desse WhatsApp o nosso canal. A gente mostrou várias denúncias hoje, então
participe também através aqui do nosso WhatsApp. Bom, a gente não tem mais tempo, agradecendo aqui ao carinho da sua audiência, desejando para você uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para você, e a gente se encontra amanhã a partir das 5 horas da tarde aqui no nosso Edição das 5. Beijo no seu coração, até amanhã, gente. Tchau, tchau.